Você já percebeu que algumas pessoas parecem ter nascido com um ímã para a abundância? Elas não são necessariamente mais inteligentes, não trabalham mais que você, mas é como se o universo conspirasse a favor delas. Enquanto isso, você está ali batalhando, se esforçando, mas parece que sempre existe uma parede invisível entre você e aquilo que deseja. Uma barreira que você sente, mas não consegue tocar, não consegue quebrar. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Essa parede tem nome. É o que eu chamo de Código da Escassez. É um programa mental invisível que foi instalado em você desde criança, através de frases como: dinheiro não dá em árvore, rico só fica mais rico, para nossa família essas coisas não são. E existe um salmo específico que foi usado por séculos como uma chave mestra para quebrar esse código, o Salmo 112. Não é coincidência que esse número apareça tanto em situações de emergência, de transformação. 112 é literalmente o número que você disca quando precisa de socorro na Europa. É um portal entre o desespero e a salvação. E espiritualmente, esse salmo funciona exatamente assim. Mas aqui vai o primeiro segredo que ninguém te conta. Não adianta só ler uma vez, não adianta só decorar. Precisa repetir 7 vezes consecutivas. Por quê? Porque o número 7 na tradição mística representa completude, transformação total. Quando você repete algo 7 vezes, você não está só falando palavras para o ar. Você está reprogramando frequências mentais que foram moldadas por gerações de condicionamento de escassez. Vou te contar sobre um homem que conheci há alguns anos. João, empresário, trabalhava 16 horas por dia. Tinha uma empresa que parecia próspera por fora. Faturamento de 6 dígitos, funcionários, escritório bonito. Mas ele vivia numa ansiedade constante, sempre com a sensação de que tudo podia desmoronar a qualquer momento. Insônia, gastrite, relacionamentos que não duravam porque ele não conseguia relaxar nunca. Uma noite, exausto depois de mais um dia de 16 horas, ele encontrou o Salmo 112 numa pesquisa aleatória sobre prosperidade bíblica. Decidiu fazer o que parecia loucura, repetir 7 vezes antes de dormir, como se fosse um mantra, uma oração diferente de tudo que tinha tentado antes. Nos primeiros 3 dias, nada. Só palavras ecoando no vazio. Mas na segunda semana, algo sutil começou a mudar. Não eram os resultados externos primeiro. Era a energia dele, por dentro. A ansiedade que o acompanhava desde sempre começou dando lugar a uma confiança estranha, inexplicável, como se ele soubesse algo que não sabia que sabia. Como se tivesse acessado um conhecimento que sempre esteve ali, mas estava bloqueado. Em 3 meses, a empresa triplicou de tamanho. Não por ele trabalhar mais, mas por trabalhar diferente. As decisões ficaram mais certeiras, as oportunidades começaram chegando de lugares que ele nem imaginava. Coincidência? Talvez. Mas talvez não. O Salmo 112 começa assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que encontra grande prazer nos seus mandamentos. Agora, esquece a linguagem religiosa por um segundo e vamos direto ao que isso realmente significa. Existe uma ordem universal, um conjunto de leis invisíveis que governam a abundância, e quando você se alinha com elas conscientemente, a vida responde de forma totalmente diferente. Mas tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora completamente. O Salmo não fala sobre receber passivamente, como se você fosse um mendigo esperando esmola do céu. Ele fala sobre quem encontra prazer nos princípios universais. Prazer. Isso significa que a pessoa não está seguindo regras por obrigação, por medo, por pressão externa. Ela está vibrando na mesma frequência da abundância porque descobriu que é gostoso, é natural, é orgânico. É como aprender a nadar. No começo você luta contra a água, se debate, afunda. Mas quando entende que a água quer te sustentar, quando relaxa e encontra o prazer no movimento fluido, tudo fica fácil. A prosperidade funciona igual. E aí vem o versículo que muda tudo, que quebra paradigmas que você nem sabia que tinha. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Percebe? Não é só sobre você.
É sobre criar um legado de abundância que se perpetua através das gerações. Quando você quebra os padrões de escassez na sua vida, você está quebrando para toda a linhagem que vem depois de você. Seus filhos, netos, bisnetos, eles vão herdar não só seus bens materiais, mas principalmente sua mentalidade de abundância. É como plantar uma árvore que vai dar frutos por décadas. A semente é pequena, mas o impacto é gigantesco. Já passou por aquela situação onde você precisa urgentemente de dinheiro e parece que quanto mais você foca na necessidade, na falta, mais ela se intensifica? É como se a própria urgência criasse uma barreira energética que repele exatamente aquilo que você mais quer atrair. É um ciclo vicioso que mantém milhões de pessoas presas na escassez. O Salmo 112 ensina exatamente o oposto. Ele fala sobre riqueza e prosperidade como consequências naturais de um estado mental específico, de uma forma de ser, não de uma forma de fazer. Riqueza e prosperidade estão em sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Percebe a diferença brutal? Não é vão estar, podem estar. Se você fizer isso ou aquilo vão estar. É estão. Presente. Agora. Já. A abundância já existe no campo quântico das possibilidades infinitas. O que falta é você sintonizar na frequência certa, parar de transmitir escassez e começar a transmitir abundância. E o Salmo 112, repetido 7 vezes, é como um rádio que te ajuda a encontrar a estação certa. Mas vem a pergunta que não quer calar, que todo mundo faz. Por que especificamente 7 vezes? Por que não 5, não 10? Porque o cérebro humano funciona por repetição e criação de padrões neurais. Neuroplasticidade. A ciência já comprovou que quando você repete algo entre 5 a 7 vezes consecutivas, com foco e intenção, você está literalmente criando novos caminhos neurais. Você está sobrescrevendo programações antigas de escassez, medo e limitação com códigos novos de abundância, confiança e possibilidade. É como reformatar um computador e instalar um sistema operacional mais avançado. Tem uma história fascinante no Antigo Testamento sobre Naamã, um general sírio poderoso que tinha lepra. Uma doença que na época era sinônimo de morte social, isolamento total. Ele procurou o profeta Eliseu esperando um ritual complexo, alguma coisa grandiosa e complicada. Mas o profeta simplesmente mandou ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão para ser curado. Naamã ficou irritado no começo. Só isso? Eu vim de tão longe para ouvir que preciso mergulhar num rio qualquer? Achou simples demais, óbvio demais. Quase foi embora sem fazer. Mas os servos dele convenceram. Se o profeta tivesse mandado você fazer algo difícil, você não faria? Por que não tentar algo simples? Ele cedeu. Mergulhou 1 vez, nada. 2 vezes, nada. Na 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez, ainda nada. Mas quando mergulhou pela 7ª vez e saiu da água, a pele dele estava completamente restaurada. Perfeita como a de uma criança. 7 vezes. Transformação completa. O padrão se repete através da história. A ciência moderna descobriu algo fascinante sobre isso que os antigos já sabiam intuitivamente. Existe algo chamado efeito de repetição espaçada, que não é só psicológico. Quando você repete palavras específicas, especialmente textos com alta carga emocional e simbólica como os Salmos, você altera literalmente a química do cérebro. Libera endorfinas que geram bem-estar, reduz cortisol que causa estresse e ansiedade, ativa áreas do cérebro relacionadas à criatividade, intuição e tomada de decisão. Ou seja, você não está só tendo fé, você está usando uma tecnologia espiritual que tem base científica sólida. Agora me faz uma pergunta honesta para você mesmo. Quantas vezes por dia você repete pensamentos de escassez sem nem perceber? Não tenho dinheiro para isso. Não vai dar certo mesmo. Isso é muito difícil para alguém como eu. Quem sou eu para sonhar tão grande? Você faz isso automaticamente, inconscientemente, centenas de vezes por dia. Você programou sua mente para a escassez através de repetição inconsciente. Tá na hora de inverter o jogo conscientemente. O Salmo 112 é como um antídoto específico contra esse veneno mental.
Cada repetição é como uma dose de medicina energética que vai neutralizando os pensamentos tóxicos que você absorveu ao longo da vida, da família, da sociedade, da mídia. E o mais interessante, funciona mesmo que você não acredite completamente no início. A repetição consciente e intencional tem poder próprio, independente do seu nível de fé ou ceticismo. É como tomar um remédio. Funciona pelos princípios ativos, não pela sua crença. Então aqui vai o primeiro desafio que eu quero te dar. Por 7 dias consecutivos, ao acordar ou antes de dormir, você vai repetir o Salmo 112 7 vezes. Não mecanicamente como um papagaio. Com intenção, sentindo cada palavra, deixando que ela ecoe dentro de você como um mantra de transformação profunda. Se você já acompanha o canal há um tempo, provavelmente já ouviu falar das 7 chaves mentais que desbloqueiam os padrões de abundância. Elas fazem parte dos códigos milionários, um método que desenvolvi ao longo de anos de pesquisa e experimentação, que atua diretamente nas travas invisíveis que mantêm as pessoas presas na mesma situação financeira ano após ano. É completamente diferente de qualquer coisa que você já viu sobre prosperidade ou desenvolvimento pessoal. Não é about da lei da atração superficial. Não é sobre pensamento positivo ingênuo. É um sistema baseado na reprogramação de códigos mentais profundos, alguns instalados na infância, outros herdados geneticamente através do que a epigenética chama de memória ancestral. É o melhor e mais completo conteúdo que eu já produzi sobre transformação financeira real. Para ter acesso é simples. Tá no link da descrição ou no QR Code que aparece na tela agora. Mas voltando ao Salmo. Existe um versículo específico que é como uma bomba atômica contra a mentalidade de escassez. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Consegue imaginar como seria viver assim? Sem aquele frio na barriga toda vez que o telefone toca e você não reconhece o número. Sem aquela ansiedade quando você vai verificar o saldo da conta bancária. Sem acordar de madrugada preocupado com contas que vão vencer, sem evitar olhar a fatura do cartão, sem sentir vergonha quando alguém convida para um programa que você não pode pagar. É uma liberdade que vai muito além do dinheiro. É uma paz interior que dinheiro nenhum pode comprar, mas que ironicamente atrai mais dinheiro. E tem um versículo que vai contra tudo que a sociedade capitalista selvagem te ensinou. Reparte liberalmente com os pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado com honra. A lógica da abundância é contraintuitiva. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você divide, mais você multiplica. Parece absurdo para o cérebro racional que foi condicionado pela escassez. Como assim dar quando eu mesmo preciso? Mas é exatamente assim que a abundância funciona na prática. Ela não é escassa, é expansiva. Não é limitada, é infinita. Quando você age a partir da abundância, você magnetiza a abundância. Teve um momento específico na minha vida que eu testei isso literalmente. Estava passando por uma fase complicada financeiramente, dívidas acumuladas, clientes atrasando o pagamento, aquela sensação de desespero que só quem passou sabe. Mas eu tinha estudado esse versículo tantas vezes que resolvi apostar nele. Decidi doar uma quantia que parecia absurda na minha situação atual. Era tipo doar o dinheiro do aluguel quando você já está devendo 3 meses. Loucura total para a mente racional. Mas eu sabia que precisava quebrar o padrão de escassez de forma radical. Fazer algo que demonstrasse fé na abundância mesmo quando todas as evidências apontavam para o contrário. Uma semana depois, apareceu uma oportunidade totalmente inesperada. Um cliente antigo me ligou com um projeto que eu nem sabia que existia, que não só resolveu aquele problema imediato, mas abriu portas para outras oportunidades que eu nem imaginava que fossem possíveis. Coincidência? Sorte? Pode ser. Mas aconteceu exatamente uma semana depois da doação. E desde então, sempre que me vejo entrando em mentalidade de escassez, eu uso essa estratégia. Dou primeiro, recebo depois. Funciona sempre. Agora vem a parte que poucos entendem de verdade, que separa quem só fala sobre prosperidade de quem realmente vive ela. O Salmo 112 não é uma receita mágica de peça e você receberá. Não é um cheque em branco que você preenche com qualquer desejo.
É um código de reprogramação mental profunda. Quando você repete aquelas palavras 7 vezes consecutivas, com intenção real, você está literalmente instalando um novo sistema operacional na sua mente subconsciente. E a mente subconsciente, segundo a neurociência, processa aproximadamente 11 milhões de bits de informação por segundo, enquanto a mente consciente processa apenas 40 bits. Isso significa que 99% das suas decisões, reações e comportamentos são controlados pelo subconsciente. É por isso que você pode conscientemente querer prosperidade, mas subconscientemente sabotar todas as oportunidades que aparecem. Pensa assim, sua mente subconsciente é como um computador gigante que roda programas antigos, muitos deles instalados na infância sem você ter escolha. Programas tipo dinheiro é difícil de conseguir, pessoas boas são pobres, sucesso é para outros, não para mim. Se eu ficar rico, vou perder meus amigos. Não mereço ter mais que meus pais tiveram. O Salmo 112 é como um antivírus específico que identifica esses códigos limitantes e os substitui por códigos expansivos. Mas tem um processo, tem etapas que você precisa entender para não desistir no meio do caminho. E aqui tem uma coisa fascinante que acontece geralmente na 4ª ou 5ª repetição do primeiro dia. Você começa a perceber resistências internas. Tipo uma voz interior que fala, isso é bobagem, você está perdendo tempo, religião não vai resolver seus problemas. Se fosse tão simples assim, todo mundo seria rico. É absolutamente normal. Na verdade, é um ótimo sinal. É o ego tentando manter os padrões antigos no lugar, porque eles são conhecidos, são familiares, mesmo que sejam dolorosos e limitantes. É como uma pessoa que fica num relacionamento tóxico porque tem medo do desconhecido. Mas é exatamente nesse momento de resistência que a transformação real está começando. É quando você mais precisa continuar, não parar. Conheci uma mulher chamada Maria, que trabalhava como faxineira há 15 anos e tinha o sonho antigo de ter o próprio negócio. Ela me procurou depois de assistir um dos vídeos do canal. Disse que se sentia presa numa vida que não escolheu. Mas não via saída porque não tinha estudo, não tinha dinheiro para investir, não tinha contatos. Sugeri que ela experimentasse o Salmo 112. Ela me disse que nas primeiras vezes que repetiu, sentia como se tivesse 2 vozes brigando dentro da cabeça dela. Uma voz familiar, que conhecia há décadas, dizendo, Maria, isso é bobagem, você sempre vai ser pobre, foi assim com seus pais, seus avós, aceita tua vida e para de sonhar. E outra voz, mais suave no início, sussurrando possibilidades que ela nunca tinha considerado seriamente. E se você começasse pequeno? E se você oferecesse seus serviços de forma diferente? E se você cobrasse o que realmente vale? Sabe o que aconteceu? Ela continuou repetindo mesmo com toda a resistência interna. 7 vezes por dia, religiosamente, durante 3 semanas. Na 4ª semana, a patroa dela comentou casualmente que precisava de alguém para organizar uns papéis importantes do escritório em casa, que estava um caos total. Maria se ofereceu, descobriu que tinha um talento natural para a organização que ela nem sabia que existia. Fez um trabalho tão bom que a patroa indicou para 3 amigas. Em 6 meses, ela tinha uma lista de espera de clientes querendo seus serviços de organização residencial. Hoje tem uma empresa com 4 funcionárias. Coincidência? Talvez. Mas ela jura que tudo começou quando a segunda voz na cabeça dela ficou mais forte que a primeira. O versículo que mais mexe comigo pessoalmente é este. Emprestará generosamente e conduzirá os seus negócios com justiça. Percebe a ordem? Primeiro emprestar, dar, contribuir. Depois, conduzir negócios. A lógica da abundância é sempre dar primeiro, receber depois. Não é só receber, acumular, guardar. A prosperidade verdadeira não é um cofre onde você guarda tudo com medo. É um rio que flui constantemente. Quando você empresta, investe, doa, faz a energia circular, você se torna um canal da abundância universal, não um poço onde tudo para e estagna. E tem uma diferença sutil, mas crucial entre repetir mecanicamente e repetir com intenção consciente.
Quando você repete o Salmo 112 da forma certa, você não está tentando convencer Deus, o universo ou qualquer força superior de nada. Você não está barganhando, implorando ou negociando. Você está se alinhando com leis universais que já existem e já funcionam, independente da sua crença. É como sintonizar uma estação de rádio. A música já está tocando no éter. Você só precisa ajustar a frequência do seu receptor interno para captar o sinal. Agora, tem gente que vai tentar complicar isso, transformar numa religião complexa com 1000 regras. Vão dizer que precisa de ritual elaborado, de vela específica, de horário astrológico perfeito, de lua cheia ou nova. Pode até funcionar para algumas pessoas que precisam de todo esse aparato, mas a verdade é bem mais simples e democrática. O poder real está na repetição consciente, na intenção pura, na entrega sincera. Você pode fazer no trânsito parado, no banho, caminhando, antes de dormir, ao acordar. O importante é fazer com presença total, não no automático. Já passou por situações onde você precisava tomar uma decisão importante sobre dinheiro e ficou completamente paralisado? Você analisa, reanalisa, pede opinião para todo mundo, perde oportunidades porque não consegue decidir. O medo de errar te impede de escolher qualquer caminho. O Salmo 112 fala diretamente sobre isso. Bem-aventurado o homem que se compadece e empresta. Ele julgará a sua causa com equidade. Quando você está alinhado com os princípios da abundância verdadeira, as decisões ficam mais claras e rápidas. A intuição aflora naturalmente. Você desenvolve o que eu chamo de GPS interno. Teve um empresário chamado Roberto que me procurou porque estava com medo paralisante de expandir o negócio. Tinha uma oportunidade incrível de abrir 3 filiais, investidores interessados, estudos de mercado positivos, tudo apontando para sucesso. Mas o medo de perder tudo que construiu em 20 anos deixava ele sem conseguir dormir. E se der errado? E se eu perder tudo? E se os investidores desistirem? E se a economia entrar em crise? A mente dele criava 1000 cenários apocalípticos para cada possibilidade positiva. Sugeri que ele repetisse o Salmo 112 7 vezes antes de qualquer reunião importante relacionada à expansão. Em 2 semanas ele me ligou com uma energia completamente diferente, dizendo que não só tinha fechado aquela oportunidade, mas tinha descoberto 3 outras que nem sabia que existiam. É como se uma névoa tivesse saído da minha frente, ele disse. As decisões que pareciam impossíveis ficaram óbvias. O medo é o oposto energético da fé. E o Salmo 112 repetido 7 vezes é uma ferramenta poderosa de conversão do medo em confiança, da ansiedade em certeza interior. Cada repetição é como jogar um copo de água numa fogueira. Aos poucos, o fogo do medo se apaga e surge um calor diferente, o calor da fé que move montanhas. E aí tem uma coisa que eu descobri testando isso na prática com centenas de pessoas. Funciona muito melhor quando você conecta as palavras do Salmo com imagens mentais específicas e detalhadas. Quando ele fala sobre sua casa cheia de riqueza, você precisa visualizar concretamente como seria sua vida com abundância real. Não precisa ser materialista vulgar. Pode ser abundância de tempo para fazer o que ama, abundância de relacionamentos verdadeiros, abundância de propósito e significado. Mas tem que ser específico, tem que ser vivido internamente como se já fosse real. O cérebro não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Por isso que atletas olímpicos usam visualização como parte do treinamento. Por isso que você pode acordar suando de um sonho que parecia real. A mente subconsciente aceita como verdade aquilo que você repete com emoção e imagens claras. Se você já tentou fazer isso antes e ainda não viu o resultado concreto, me conta aqui embaixo exatamente o que aconteceu. Eu leio todos os comentários e respondo pessoalmente sempre que possível. Às vezes a solução está num detalhe pequeno que você nem percebeu. Pode ser a forma como você está repetindo. Pode ser resistências internas específicas que precisam ser trabalhadas primeiro. Pode ser uma questão de timing divino que você não está considerando. Cada caso é único, mas sempre tem solução. Porque tem sim uma questão de timing cósmico nisso tudo que a gente não pode ignorar. Às vezes você planta hoje para colher daqui a 3 meses.
Outras vezes, a mudança é praticamente instantânea. Mas uma coisa eu posso garantir baseado na minha experiência e na experiência de milhares de pessoas. Quando você repete o Salmo 112 7 vezes por dia com intenção real, algo fundamental muda na sua energia interna. As pessoas percebem essa mudança mesmo sem você falar nada. Você entra numa reunião e a receptividade é diferente. Você conversa com clientes e eles confiam mais em você. As oportunidades começam aparecendo de lugares totalmente inesperados, através de pessoas que você nem tinha contato há anos. E aqui vai uma dica que pode acelerar exponencialmente todo esse processo. Depois de repetir as 7 vezes, fica uns 5 a 10 minutos em silêncio total. Só observando. Não meditando, não forçando nada, só observando o que acontece internamente. Você vai perceber que algo mudou na sua vibração interna. É sutil no começo, como uma mudança de temperatura quase imperceptível, mas com o tempo fica cada vez mais nítido. É como se você tivesse acessado uma frequência diferente de você mesmo. O último versículo do Salmo 112 é particularmente poderoso e precisa ser entendido corretamente. O ímpio verá isso e se irritará, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Traduzindo para a linguagem moderna, quando você quebra os padrões de escassez e limitação, algumas pessoas ao redor vão ficar genuinamente incomodadas. É absolutamente normal e até previsível. Elas estão presas nos mesmos padrões que você estava antes da transformação. Sua prosperidade funciona como um espelho que reflete as próprias limitações delas. E isso pode gerar inveja, crítica, sabotagem sutil. Não deixe isso te afetar ou te fazer recuar. Na verdade, é um sinal inequívoco de que você está no caminho certo. Quando sua energia muda para a frequência da abundância, você automaticamente dá permissão energética para outras pessoas mudarem também. Ou elas se inspiram na sua transformação e começam o próprio processo, ou se afastam naturalmente. Os dois resultados são benéficos para todo mundo envolvido. Então aqui vai o protocolo completo e definitivo. Durante 7 dias consecutivos, sem falhar nenhum dia, ao acordar ou antes de dormir, escolha um horário e mantenha. Repita o Salmo 112 7 vezes consecutivas. Não mecanicamente, não apressado. Com intenção consciente. Visualizando a abundância fluindo na sua vida de todas as formas possíveis. Depois das 7 repetições, fica entre 5 a 10 minutos em silêncio, absorvendo a nova vibração que se instalou. E observe. Observe mudanças sutis no seu estado interno, na forma como as pessoas reagem a você, nas oportunidades que começam surgindo. Se você quiser potencializar ainda mais esse processo de transformação total, tem todo um sistema completo que eu desenvolvi ao longo de mais de uma década de pesquisa e experimentação prática. São os códigos milionários, 7 chaves mentais específicas que trabalham cirurgicamente nos bloqueios mais profundos e inconscientes que impedem a prosperidade real. É um mergulho profundo na reprogramação de códigos ancestrais de escassez, medo e autossabotagem. Não é conteúdo superficial sobre pensamento positivo ou lei da atração genérica. É engenharia reversa da mente milionária, aplicada de forma prática e sistemática. Tudo está no link da descrição ou no QR Code na tela. É o conteúdo mais completo e transformador que eu já criei sobre abundância verdadeira. E se você quiser continuar desbloqueando as camadas ainda mais profundas que estão travando sua vida em múltiplas dimensões, tem um vídeo específico aqui no canal que vai te virar completamente do avesso. Procura por O Segredo Está em Eclesiastes. É uma continuação natural e poderosa do que a gente conversou hoje. Lembra sempre, prosperidade não é sorte, não é privilégio de alguns escolhidos, não é acaso ou coincidência. É o alinhamento consciente com leis universais, acessível a quem decide quebrar padrões limitantes. O Salmo 112, repetido 7 vezes ao dia, é uma das ferramentas mais simples e poderosas para esse alinhamento acontecer de forma natural e duradoura. Aqui é Saga. A gente se vê no próximo vídeo.